E aí a gente chega no capítulo 39, o último capítulo aqui dessa semana, que é o que vai acontecer depois da cura, né? Isaías fala lá para colocar um emplastro de figos lá e tal, mas com certeza é o poder divino aqui operando miraculosamente, né? De forma sobrenatural. E aí Ezequias fica curado e, como Deus prometeu lá com o sinal, ele vai receber mais 15 anos. Qual que é o resultado disso na vida de Ezequias? É o que a gente vai saber agora no capítulo 39. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Então, olha só, chamou a atenção de quem a cura? Da galera lá de Babilônia. Então, assim, ele envia uns caras para falar com Ezequias simplesmente porque ele estava doente e se recuperou, né? Não foi por nenhuma outra razão. Não, o que chamou a atenção dos caras a notícia deve ter espalhado que o rei tinha ficado doente e era uma doença mortal. Embora, eu não lembro se o texto bíblico vai falar que era, mas dá a entender, né? Dá a entender que pode ter sido úlceras, parece, né? foram coisas justas. Não sei se a úlcera é sintoma ou se era a causa, enfim, mas... Então, enfim, né? Eu não sei se eles interpretaram, como interpretaram, mas era uma doença terrível, porque a notícia espalhou. Só que espalhou também a notícia que o homem tinha sido curado. Ele estava para morrer, agora não está mais. Então, o que chama a atenção de Merodach-Baladã é exatamente esse ponto. Ele envia cartas e presentes a Ezequias através de uma comitiva, né? Porque ele queria saber mais a respeito da recuperação dele. Como foi isso? Como é que isso aconteceu? Então, o interesse dos babilônicos era na cura. Pelo menos é o que o texto bíblico dá a entender. Eles não estavam interessados em outra coisa. Eles queriam entender como é que alguém que estava declarado morto praticamente agora está curado. Então, esse era o interesse dos caldeus, né? Dos babilônicos. Extrapolando um pouco o texto, especulando o contexto histórico, Judá foi, parece que, o único reino que resistiu a Senaqueribe. Então, meio que a galera já tá olhando com olhos especiais para Judá, né? Já chamou a atenção por causa disso, né? Aí você vai somando essas coisas, tipo, toda a atenção tá em Judá. Então, assim, poxa, Ezequias terminou sua oração falando assim, olha, faça isso, Deus, para que todas as nações reconheçam que tu és Deus e que a glória está em ti. Beleza, tô mandando alguém aí para me conhecer. E aí o que Ezequias vai fazer? Verso 2. Ezequias se agradou de ser o foco das atenções, está escrito aqui no texto, ó, se agradou de ser o foco das atenções, é uma brincadeira. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Eu acho curioso aqui, antes de você falar, Mayara, só um ponto aqui. Não tinha uma profecia que os babilônios iam vir para pegar tudo? Vem agora, né? Que eles iam destronar a Síria depois e que, cara, Isaías gastou um tempão lá explicando a Babilônia. E aí Ezequias fala assim, poxa, tem um reino aí que já profetizaram que vai sair pegando tudo. Acho que eu vou mostrar todos os meus tesouros para eles. O que eles vão achar? Gente, é aqui que dá para entender quando lá no livro de Reis fala que ele se exaltou. Por que ele se exaltou? Porque os caras foram lá para saber a respeito da cura e ele mostrou para os caras o que ele tinha conquistado como rei. Então, o soberano que foi apresentado para a Babilônia não foi o soberano Senhor que efetuou a cura na vida de Ezequias, mas foi o próprio Ezequias. E aí ele vai mostrar o que ele conquistou como rei, né? Aí ele mostra, né, tudo, o ouro, a prata, os servos, né? Tudo que havia ali. Eu até acho, assim, uma percepção minha que a oração dele foi sincera ali. Ele, de fato, queria que aquilo ali acontecesse para a glória de Deus. Mas, assim, a gente tende a esquecer dessas coisas, né? Se a gente não estiver constantemente se lembrando de que Deus é que é o soberano, que Ele é digno de adoração, que é o único em que a gente deve depositar nossas confianças, a gente esquece disso muito facilmente, né? É como a frase de Lutero, né? Eu prego o evangelho todos os dias, porque nos esquecemos dele todos os dias. Então, todos os dias a gente precisa ficar se lembrando a nós mesmos que Deus é que é soberano e tudo isso. Ele aqui, ele fez o que a gente faz, né? Deus dá um livramento muito grande aqui. A gente conta, às vezes, no culto na igreja, o testemunho de como Deus nos livrou, e depois a gente está novamente esquecendo disso, né? Então, assim, aqui
o resultado disso foi bem pior, às vezes, do que tem na nossa vida, né? São coisas assim que não ficam... Às vezes, nossos pecados não são tão barulhentos, né? A gente acha que não está fazendo assim. Mas está, de outras formas, né? Exatamente. Aí, o verso 3, Isaías vai falar com o rei Ezequias e lhe diz: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia, para me visitar. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Essa já foi uma pergunta aí de reflexão em umas lições atrás aí, né, falando sobre o lar, sobre a família. Aqui a gente vê o contexto original de onde isso tudo aconteceu, né? O que eles viram no seu palácio? Né? Qual que é a pergunta que Isaías está fazendo aqui? Né? Ele não está perguntando assim, que de legal que você mostrou. Ele falou assim, cara, o que você mostrou para eles? Os caras vieram aqui para ver uma coisa muito específica, como a Mayara falou. O que você mostrou para eles? Ezequias respondeu: eles viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto viver haverá paz e segurança. É aqui que eu acho assim, tragicômico, né? Como assim boa é a palavra que você falou? A palavra não é boa, é terrível, né? Mas eu acho que ele imaginou assim, eu só tenho 15 anos mesmo, então enquanto eu viver vai estar tudo tranquilo. Ainda tô Quem vier depois, né? Quem vier depois de mim que lute, né? Enfim. Sabe aquela pergunta de Greenpeace, assim, tipo, que mundo estamos deixando para os nossos filhos? Ezequias estava nem aí, né? Então a gente percebe que aqui já é dada a letra, né? Uma antecipação que Isaías vai fazer aqui, que Babilônia iria voltar. Babilônia iria voltar em dias posteriores, né? Não seria, obviamente, naqueles dias de Ezequias, mas Babilônia iria voltar e iria subjugar Jerusalém, né? Então aqui você já tem um prenúncio do que poderia vir a acontecer a Israel do Sul, né? Se eles não, né? Na sequência da narrativa vai dizer aí, né? Se eles não se convertessem, se arrependessem e voltassem. E quando a gente vê a história lá de Daniel, a gente acaba descobrindo nos paralelos também de Crônicas e Reis, né? Que Nabucodonosor leva todos os tesouros, inclusive do próprio templo, né? O ouro e a prata, os utensílios. Tudo. Ele varre Jerusalém. A rapa e já era, né? Leva os nobres, né? Como foi dito aqui, os do palácio, para serem justamente eunucos no palácio dele, né? Então, a antecipação dessa profecia aqui, né? Você vai ter em Daniel, né? E na continuidade de Reis e Crônicas ali, segundo Reis e segundo Crônicas, né? Sim. Eu meio que imagino assim, Isaías perguntando: ei, quem foi esse pessoal que veio aqui, né? Já meio desconfiado assim. O que são esses caras aí? Aí Ezequias: não, foi o pessoal que veio aí pra me visitar, olha só, vieram me visitar. Aí, tá, eles viram o que aqui? Rapaz, eu mostrei, foi tudo. Eu abri o cofre aqui, mostrei. Imagina Isaías pensando assim, mas é uma anta mesmo, né? Eu pensaria isso. Muito inocentinho, né? Muito inocentinho. Mas, meu Deus do céu. Aí, eu não sei se esse negócio aqui de Ezequias não, foi muito bom isso aí que você falou, Isaías, porque aí realmente não vai acontecer aqui na minha gestão, né? Eu não sei se Isaías pensou, não tem jeito. Cara, eu acho perdido. Eu não sei se foi assim pra se justificar. Eu não sei se foi pra se justificar do tipo, ele ficou assim, tipo, eita, a besteira que eu fiz. Mas depois ele, não, vamos ver pelo lado bom, né? Não vai ser aqui no meu reino agora, vai ser pra depois. Não, ficar calmo, não vai ser agora, né? Então não é tão mal, né? Parece eu na universidade deixando a prova para reposição, sabe? Tipo, a desgraça não vai ser agora, vai ser depois, mas vai chegar. Você não compra no cartão como se não fosse ter que pagar no final do mês, né? Então, não, eu vou comprar agora, eu não sei se eu morro amanhã, aí tá lá, você no outro dia vivo, tendo que pagar o boleto que você fez, né? Ele pensou assim, não vou ser eu que vai pagar, então assim, né? Um egoísmo assim, e tipo, era uma coisa até terrível para aquela época,
você não pensar no seu povo, né? Porque tinha aquela identidade, né, do povo de Deus. E você não estar pensando no seu povo, né? Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Farei de ti uma grande nação. Porque os descendentes naquela cultura era algo muito importante. Então você não dá assim, importância aos seus descendentes, sabe? Inclusive você vê o filho que ele criou, né? Assim, parece que faz muito sentido com a falta de importância que ele dava a isso. Exato. E assim, em cima disso que você está falando, é tão grave o que Isaías está revelando para Ezequias aqui, porque aqui é o resto de Israel, é o que sobrou de Israel. Se o que sobrou de Israel vai a cativeiro, isso é muito sério, é muito perigoso, corre o risco de colocar fim às esperanças messiânicas deles, porque se não tem o remanescente, né? Porque o próprio Isaías já veio trabalhando essa questão, né, do Messias, do renovo, né? Como a gente já viu em capítulos anteriores. E vem desse povo. Se esse povo vai a cativeiro e é dizimado no cativeiro, como é que fica, né? Então a notícia aqui não era nada boa. Não importa se era nos dias de Ezequias ou se era nos dias posteriores a Ezequias. Se cumprisse isso que Isaías estava dizendo aqui, era uma péssima notícia. Você vê que é só por Deus mesmo, né? Que Deus cumpre mesmo assim, as coisas que Deus guia o seu povo. Porque se depender da gente, a gente faz essas besteiras aqui, tipo a de Ezequias, né? É só Deus, assim. Parece que Deus faz questão de mostrar na Bíblia, olha, vocês querem seguir os seus caminhos, seu egoísmo, e isso, assim, sabe, se eu fosse levar isso em consideração, vocês estavam perdidos. É só pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus mesmo. Agora, eu acho interessante essa visão mais ampla, né? Porque, de novo, a aliança, ela tem por propósito você conduzir essa linhagem que vai desde Eva até o Messias, né? E o tempo todo Israel fazendo de tudo para sair fora, para jogar o plano por terra, né? E Deus, assim, ele vai falar assim, poxa, mas o fato de Deus profetizar tudo isso, tal, ele não tá predeterminando essas coisas e tal, mas não, esse que é o ponto, né? Tipo, Deus, ele vai dando todas as chances possíveis, ele vai fazendo de tudo para que o povo se mantenha dentro da aliança, fique coeso ali, sobreviva, não precise ir para Babilônia, não precise fazer aliança com a Síria, mas não, o ser humano insiste em ir contra isso, né? Deus dá todas as saídas possíveis. Aí os caras chegam em Babilônia, a gente tá aqui porque Deus quis. Cara, vocês ainda estão em Babilônia e não na Síria, que já é uma vantagem, né? Porque se o povo fosse pra Síria que nem Israel, o que aconteceu com Israel? Já era. Porque a Síria, a tática dela era acabar com a identidade do povo, né? Esfacelava tudo. Esfacelava tudo. Babilônia não, ela mantinha coeso ali, ela deixava o povo ter sua própria cultura, seus próprios deuses. Então, ainda foi mais vantagem eles irem para Babilônia, porque eles sobreviveram e puderam voltar depois. Né? Foi menos pior ir para Babilônia. Deus deu o castigo mais brando e que mais, assim, ainda vou manter aqui a linhagem e no fim vai chegar no Messias para poder cumprir aquela profecia lá dos capítulos 7, 8 e 9. E quase que não, né? Porque aí você lembra lá de Esther, lá na frente, a tramóia de Ramã, né? Para querer destruir os judeus, pelo menos aqueles que ainda estavam vivendo dentro dos termos, né? Persas, né? Enfim, a luta lá de Daniel, né? Libera o povo para voltar, não libera. Então, você viu o tamanho do problema que foi também. Menos pior que para a Síria, fato. Mas ainda assim, não menos problemático, né?